Confirmado aos 38 anos, a atriz Ozzy Gurel finalmente quebrou o silêncio, e o que ela revelou deixou o mundo inteiro comovido. Depois de tanto tempo afastada, suas palavras emocionaram fãs e surpreenderam até quem achava que já sabia tudo sobre ela. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu vai te deixar sem palavras. E antes de continuar, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, para não perder nenhuma novidade sobre suas estrelas favoritas. Ozzy Gurel nasceu em 5 de fevereiro de 1987, em Istambul, Turquia. Era a filha mais nova de uma família de classe média que prezava pela simplicidade e pelo afeto. Sua infância foi passada em Silivri, uma pequena cidade costeira conhecida pela brisa suave e pela vida tranquila, onde o som das ondas se misturava às conversas no quintal. O ambiente sereno, cercado pelo mar e pelo carinho familiar, moldou o temperamento calmo e observador da menina que um dia encantaria o mundo. Seu pai, Erkumen Gurel, engenheiro meticuloso e paciente, acreditava que disciplina e esforço eram as bases do sucesso. Já sua mãe, Ayla Gurel, professora apaixonada por literatura, via a educação como a chave para a liberdade. Foi ela quem introduziu Ozzy ao universo dos livros, lendo histórias antes de dormir e despertando nela a curiosidade pelas emoções humanas. Desde pequena, Ozzy gostava de observar as pessoas, tentando entender o que havia por trás de cada gesto e palavra. Um traço que mais tarde se tornaria sua principal força como atriz. Apesar de tímida, tinha uma imaginação fértil. Passava horas inventando diálogos em cadernos e desenhando personagens, como se criasse um mundo paralelo onde podia ser quem quisesse. No colégio, preferia o silêncio à agitação dos recreios. Professores a descreviam como uma aluna atenta, mas reservada, que se destacava quando precisava recitar poemas ou participar de pequenas apresentações. Nesses raros momentos no palco, algo dentro dela despertava, uma mistura de nervosismo e encanto que faria sentido anos depois. Durante o ensino médio, participou de peças escolares simples, mas nunca pensou seriamente em seguir carreira artística. Naquele tempo, a ideia de ser atriz parecia distante, quase impossível para uma jovem de Silivri. Assim, ao terminar os estudos, seguiu o caminho mais seguro. Ingressou na Universidade Beyken em Istambul, para cursar administração. No entanto, a rotina fria das planilhas e fórmulas não combinava com sua natureza sonhadora. Sentia que faltava algo, uma chama que os números não conseguiam acender. Foi durante um semestre particularmente difícil que Ozzy tomou a decisão que mudaria tudo. Inscreveu-se em um pequeno curso de interpretação por pura curiosidade. A primeira aula foi reveladora. Diante do espelho, ao interpretar uma cena simples, ela sentiu uma liberdade que jamais experimentara. Era como se finalmente pudesse ser verdadeira, sem máscaras nem expectativas. A partir desse instante, percebeu que seu destino não estava nos escritórios, mas diante das câmeras e do público. Mesmo sem o apoio imediato da família, decidiu seguir o coração. Passou a frequentar oficinas de teatro e a fazer testes para comerciais, acumulando recusas e pequenas vitórias. Em 2010, após inúmeros nãos, conquistou sua primeira aparição na televisão, na série KZM Nerede, onde interpretou um papel pequeno, mas marcante para quem a conhecia. O sonho, enfim, ganhava forma. Ela não sabia ainda, mas aquele seria apenas o primeiro passo de uma longa jornada de desafios, descobertas e transformações, uma história que estava apenas começando. O início da carreira de Ozzy Gurel foi marcado por persistência e incertezas. Depois da primeira aparição na televisão, ela percebeu que o caminho artístico seria muito mais árduo do que imaginava. Os testes se multiplicavam, mas as oportunidades reais eram escassas. Em muitos dias voltava para casa com a sensação de ter falhado, questionando se havia feito a escolha certa. Mesmo assim, não desistiu. A cada recusa, renovava o desejo de melhorar e provar que tinha algo único a oferecer. Durante esse período, Ozzy aprendeu a lidar com o tempo e com o silêncio das esperas. Para se sustentar, dava aulas particulares de reforço escolar e trabalhava como recepcionista em eventos e feiras. À noite continuava estudando interpretação, observando atores experientes e anotando tudo o que aprendia. Seu foco era entender o que fazia uma cena parecer verdadeira. Descobriu que a força da atuação não estava em grandes gestos, mas na sinceridade dos detalhes, no olhar que diz mais do que 1000 palavras. Em 2012 surgiu uma pequena chance na série Uzur Soka. O papel era modesto, quase uma aparição, mas ela o abraçou com dedicação total. Nas poucas cenas em que apareceu, mostrou uma naturalidade que chamou a atenção de diretores e produtores. Era como se sua presença silenciosa preenchesse o espaço. Essa breve participação foi o ponto de virada.
Pela primeira vez, Ozzy sentiu que seu trabalho estava sendo reconhecido, ainda que discretamente. A partir daí começaram a surgir convites para testes mais relevantes. Entre os profissionais que a notaram, muitos destacavam a forma como ela expressava emoções com sutileza. Enquanto outras atrizes apostavam na intensidade, Ozzy conquistava o público com pequenas expressões e pausas cheias de significado. Essa capacidade de transmitir sentimentos sem exageros logo se tornaria sua marca registrada. Mas o reconhecimento demorou a se transformar em estabilidade. Os papéis ainda eram incertos, os cachês baixos e o futuro nebuloso. A cada projeto, ela precisava provar novamente que merecia estar ali. Apesar das dificuldades, Ozzy não se deixou abater. Manteve o hábito de ler e estudar, alimentando a mente com histórias e personagens. Encontrava inspiração nas mulheres fortes da literatura turca e nas atrizes que haviam desafiado padrões. Entendia que o sucesso não viria de um golpe de sorte, mas da construção paciente de uma carreira sólida. Nos bastidores, amigos próximos se lembram de seu jeito tranquilo e determinado, sempre com um sorriso gentil mesmo nos dias mais cansativos. Com o tempo, a jovem atriz começou a entender que a vocação não é apenas um talento natural, mas também uma escolha diária. Era preciso coragem para continuar quando o mundo parecia não enxergar seu esforço. Ozzy aprendeu a transformar as incertezas em combustível. Cada obstáculo se tornava aprendizado e cada experiência, um degrau em direção ao sonho. O brilho começava a despontar, ainda discreto, mas firme. O destino, que tantas vezes lhe parecerá incerto, estava prestes a surpreendê-la com uma nova oportunidade que mudaria sua vida para sempre. O ano de 2014 marcou uma virada decisiva na vida de Ozzy Gurel. Depois de anos de esforço silencioso e pequenas participações, recebeu o convite para protagonizar a série Kirais Messimi, conhecida em vários países como Temporada das Cerejas. O projeto contava a história de Oiko Akar, uma jovem sonhadora e determinada, apaixonada por moda e pelo desejo de vencer em um mundo competitivo. Desde o primeiro roteiro, Ozzy sentiu que aquele papel tinha algo especial. Era leve, humano e cheio de emoção, exatamente o tipo de personagem que ela sempre quis interpretar. Nos testes, sua atuação encantou os produtores. A química com o colega de elenco Serkan Sayolu foi imediata, e juntos criaram uma dupla que rapidamente conquistou o público. Quando o primeiro episódio foi ao ar, a resposta foi surpreendente. As redes sociais se encheram de comentários, elogios e mensagens de fãs que se identificavam com a personagem. Em pouco tempo, a série se tornou um fenômeno de audiência na Turquia e ultrapassou fronteiras, sendo exibida na Itália, Espanha, América Latina e diversos outros países. A crítica destacou a naturalidade de Ozzy diante das câmeras. Ela não interpretava apenas, vivia cada emoção. Sua expressão delicada, o olhar sincero e o jeito espontâneo conquistaram não só o público jovem, mas também espectadores de diferentes gerações. A atriz, antes desconhecida, passou a ser vista como um símbolo de autenticidade, alguém que representava a simplicidade em meio ao glamour da televisão. O sucesso trouxe fama, contratos publicitários e convites para programas de TV, mas também uma nova pressão: corresponder às expectativas. Apesar do brilho, Ozzy manteve os pés no chão. Continuava reservada, cuidadosa com as palavras e fiel à sua essência. Sabia que a fama era passageira e que o mais importante era preservar o amor pela arte. Em entrevistas, falava com gratidão sobre a equipe, os colegas e os fãs que a apoiavam. Por trás das câmeras, porém, enfrentava os desafios da popularidade repentina. O ritmo de gravações era intenso, com longas jornadas e pouco descanso. Havia dias em que o cansaço físico e emocional a fazia questionar se conseguiria manter aquele ritmo por muito tempo. Ainda assim, Ozzy seguiu firme. Com o tempo aprendeu a equilibrar o trabalho e o autocuidado, buscando momentos de silêncio sempre que podia. Kirais Messimi transformou sua carreira e também sua visão sobre o sucesso. Ela compreendeu que o verdadeiro reconhecimento não vinha apenas da fama, mas da conexão genuína com o público. O amor dos fãs internacionais a surpreendia, especialmente na Itália, onde se tornou uma das atrizes turcas mais queridas. A cada nova mensagem recebida, sentia que sua arte havia cruzado fronteiras e tocado corações. Quando a série chegou ao fim, Ozzy sabia que sua vida jamais seria a mesma. O caminho que antes parecia incerto agora se abria diante dela, cheio de possibilidades. O sucesso a consagrou, mas também trouxe novas dúvidas e responsabilidades. O aplauso era intenso, porém o silêncio entre um projeto e outro revelaria desafios que testariam sua força interior.
O brilho do palco logo daria lugar a um tempo de reflexão e de quedas que ensinariam a verdadeira essência da artista que ela estava se tornando. Depois do enorme sucesso de Kiraiz-Messimi, Ozgi Gorel se viu diante de um novo desafio. A fama havia chegado rapidamente e com ela vieram expectativas quase impossíveis de atender. O público e a imprensa esperavam que cada novo trabalho tivesse o mesmo impacto da série que a consagrara. No entanto, o mundo artístico é imprevisível, e nem sempre o talento é suficiente para garantir estabilidade. Foi nesse contexto que Ozgi enfrentou o primeiro grande revés de sua carreira. Em 2017, aceitou protagonizar a série Yıldızlar Saydin, um drama romântico que prometia repetir o sucesso anterior. A produção começou com entusiasmo, mas os números de audiência não corresponderam às expectativas. Após poucos episódios, o projeto foi cancelado. A notícia caiu como um balde de água fria. Ozgi, que havia se dedicado intensamente às gravações, sentiu o golpe com força. Pela primeira vez, experimentava o peso da frustração pública, o contraste entre o aplauso e o silêncio. Durante algum tempo, questionou suas escolhas e até pensou em fazer uma pausa prolongada. O medo de ser rotulada como atriz de papéis leves e românticos a incomodava. Queria mostrar outras facetas, interpretar personagens mais complexas, mas temia que o mercado não lhe desse essa chance. Em meio às incertezas, decidiu se afastar um pouco da rotina frenética da televisão. Buscou refúgio em viagens pelo interior da Turquia, visitando cidades históricas e pequenas aldeias onde podia caminhar anonimamente. Nesse período de recolhimento, Ozgi iniciou um processo de autoconhecimento. Procurou terapia e mergulhou em leituras sobre arte, espiritualidade e comportamento humano. Descobriu que o silêncio podia ser tão transformador quanto o aplauso. Passou a valorizar o tempo, o descanso e a simplicidade das coisas cotidianas. Longe das câmeras, aprendeu a ouvir sua própria voz, algo que a fama muitas vezes abafava. Essa pausa não foi apenas profissional, mas emocional e espiritual. Enquanto o público especulava sobre seu futuro, ela se reconstruía discretamente. Aos poucos, percebeu que cada queda trazia consigo uma nova oportunidade de amadurecimento. Entendeu que o sucesso verdadeiro não se mede pelo número de episódios ou pela audiência, mas pela capacidade de seguir em frente com dignidade. Essa fase de recolhimento a fortaleceu e moldou a mulher que surgiria nos anos seguintes, mais consciente, serena e decidida a escolher apenas papéis que realmente a representassem. Quando voltou aos estúdios, Ozgi estava diferente. Trazia no olhar uma profundidade nova, fruto das experiências que viveu longe dos holofotes. Já não buscava apenas reconhecimento, mas propósito. O silêncio, antes doloroso, havia se tornado um aliado. Ela compreendeu que o brilho do palco é efêmero, mas o amor pela arte permanece. Essa nova perspectiva marcaria os próximos capítulos de sua trajetória, quando o destino a colocaria diante de um sentimento intenso e de um amor que, por um tempo, faria o mundo voltar a falar seu nome com emoção. Em 2017, quando Ozgi Gurel foi convidada para atuar na série Dolunay, não imaginava que aquele trabalho mudaria não apenas sua carreira, mas também sua vida pessoal. A trama, uma comédia romântica leve e envolvente, trazia um novo parceiro de cena, o carismático ator Ken Yaman. Desde os primeiros ensaios, a conexão entre os dois era evidente. A forma como se olhavam e a naturalidade com que contracenavam chamaram a atenção de toda a equipe. O público logo percebeu a química, e as cenas de romance ganharam intensidade rara na televisão turca. Fora das câmeras, a parceria cresceu. As longas horas de gravação criaram laços de confiança e amizade. Ozgi, com seu jeito calmo e introspectivo, encontrava em Ken um contraponto vibrante e espontâneo. Ele era impulsivo, brincalhão e cheio de energia, enquanto ela preferia o silêncio e a observação. Essa diferença, em vez de afastá-los, os aproximou ainda mais. O convívio diário evoluiu naturalmente para algo mais íntimo. Aos poucos começaram a ser vistos juntos fora do set, em cafés discretos e caminhadas pelas ruas de Istambul. Embora tentassem preservar a privacidade, os rumores se espalharam rapidamente. Fãs e tabloides acompanhavam cada aparição, transformando o casal em uma verdadeira sensação. Receberam o apelido carinhoso de Dolunay Lovers, símbolo de uma história que parecia saída da própria ficção. A sintonia entre eles era admirada não apenas na Turquia, mas também em países europeus onde a série fazia sucesso, especialmente na Itália, onde ambos ganharam uma base de fãs apaixonada. No auge da fama, Ozgi e Ken viveram meses intensos. Dividiam risadas, viagens curtas e sonhos sobre o futuro, mas também enfrentavam a pressão constante da exposição.
A rotina de gravações e compromissos publicitários exigia muito dos dois. Enquanto quem lidava bem com o assédio e a curiosidade da mídia, Ozzy sentia dificuldade em equilibrar a vida pública e o espaço pessoal que tanto prezava. A atenção constante se tornou um fardo silencioso. Mesmo com o carinho dos fãs, a invasão de privacidade começava a desgastar o relacionamento. Com o tempo perceberam que, embora o amor fosse genuíno, os caminhos estavam tomando direções diferentes. Quem seguia em ritmo acelerado envolvido em novos projetos e viagens internacionais, enquanto Ozzy buscava introspecção e equilíbrio. Decidiram se separar em 2018, de forma serena e respeitosa, sem escândalos nem declarações amargas. Ambos sabiam que algumas histórias, por mais belas que sejam, têm seu tempo certo para existir. Anos mais tarde, Ozzy refletiria que certas pessoas passam por nossa vida apenas para despertar algo importante, mesmo que não permaneçam. E foi exatamente isso que aconteceu. O relacionamento com quem ama marcou uma fase de amadurecimento emocional e de grande aprendizado. A experiência ajudou a entender melhor o amor, a exposição e os limites da fama. Depois da separação, manteve-se discreta, preferindo o silêncio à especulação. O brilho do romance ficou na memória do público, mas, para ela, o verdadeiro valor estava nas lições que aquela história havia deixado. Era o fim de um ciclo e o início de um novo tempo, mais centrado, mais leve e profundamente humano. Durante as gravações de Dolunay, Ozzy Gurel viveu uma das fases mais exigentes de sua carreira. O ritmo intenso de filmagens, somado às viagens e compromissos de divulgação, começou a cobrar um preço alto. A pressão para manter a aparência impecável, a entrega emocional exigida pelas cenas e a falta de descanso criaram um quadro de exaustão física e mental. Em determinado momento, o corpo deu sinais de alerta. Cansaço constante, insônia e ansiedade tornaram-se companheiros indesejados. Foi então que Ozzy entendeu que precisava desacelerar antes que a rotina a consumisse completamente. Por recomendação médica, reduziu temporariamente o ritmo de trabalho. Essa pausa forçada foi o início de uma nova jornada, desta vez voltada para o autocuidado. Começou a praticar pilates e yoga, atividades que a ajudaram a reconectar corpo e mente. Descobriu na meditação um refúgio silencioso, um espaço onde podia respirar e reencontrar o equilíbrio perdido. Aos poucos, percebeu que o bem-estar não estava apenas em manter uma boa forma física, mas em cultivar serenidade e presença no dia a dia. A alimentação também passou por transformações. Ozzy desenvolveu interesse por culinária saudável, aprendendo receitas simples e nutritivas. Com o tempo criou um pequeno blog pessoal dedicado a compartilhar dicas sobre bem-estar, alimentação e rotina equilibrada. O espaço, que começou de maneira despretensiosa, acabou conquistando seguidores fiéis. Ali, ela escrevia de forma sincera, mostrando um lado mais humano e acessível, longe das câmeras e do glamour. O projeto durou cerca de 2 anos, até que decidiu encerrá-lo para preservar sua privacidade e concentrar-se novamente em novos trabalhos. Nesse processo de redescoberta, Ozzy percebeu que cuidar do corpo e da mente era parte essencial do trabalho artístico. Entendeu que a sensibilidade de um ator depende da harmonia interior. Aprendeu a dizer não quando algo ameaçava esse equilíbrio, priorizando o que realmente fazia sentido. As experiências vividas durante esse período reforçaram a importância de se conhecer profundamente antes de buscar qualquer aprovação externa. O autocuidado se tornou uma filosofia de vida, um compromisso com a própria paz. Além disso, passou a valorizar o tempo livre, aproveitando para caminhar, ler e viajar de forma tranquila, sem pressa. Longe das pressões da mídia, redescobriu prazeres simples, como ouvir música turca antiga ou preparar café lentamente nas manhãs de domingo. Esses pequenos rituais se transformaram em âncoras que a mantinham centrada, mesmo em meio às turbulências da fama. Pessoas próximas contam que Ozzy parecia mais serena, irradiando uma calma que inspirava quem a cercava. Ao olhar para trás, ela compreendia que o período de exaustão havia sido um divisor de águas. O ritmo frenético que antes parecia necessário agora dava lugar a uma vida mais equilibrada e consciente. Ozzy aprendeu que o sucesso verdadeiro é aquele que pode ser sustentado com saúde e leveza. O corpo e a mente, antes negligenciados, tornaram-se aliados inseparáveis em sua caminhada. Essa fase de transformação interior seria a base para um novo ciclo de mudanças, que se refletiria não apenas em sua vida pessoal, mas também na forma como ela se apresentaria ao mundo nos anos seguintes. A trajetória de Ozzy Gurel sempre foi marcada por autenticidade. Mesmo com sucesso consolidado, ela jamais se deixou moldar por padrões impostos. Em um meio em que a aparência é constantemente julgada,
Ozzy manteve firme a decisão de preservar sua naturalidade. Recusou pressões para realizar cirurgias estéticas ou mudanças artificiais. Acreditava que a verdadeira beleza estava na expressão sincera e no olhar vivo, não em rostos padronizados. Essa postura lhe rendeu admiração, principalmente entre mulheres que viam nela um exemplo de confiança e aceitação. Em 2019, Ozzy decidiu mudar de visual, cortando os cabelos e adotando um estilo mais moderno e prático. O gesto, aparentemente simples, simbolizou um renascimento. Era como se deixasse para trás a imagem da jovem sonhadora de Kirais Messimi para dar lugar a uma mulher madura, consciente e independente. A mudança coincidiu com uma nova fase profissional. Ela passou a escolher papéis que refletissem sua evolução interior, buscando personagens mais realistas, com emoções humanas e imperfeições verdadeiras. Foi nesse contexto que surgiu o convite para atuar em Beião, exibida em 2020. A série apresentava uma mulher moderna e forte, mas também vulnerável. A interpretação de Ozzy trouxe naturalidade e emoção a cada cena, reafirmando sua capacidade de se reinventar. O público recebeu o trabalho com entusiasmo, elogiando a maturidade de sua atuação. Mais uma vez, ela mostrava que podia transitar entre o romance leve e o drama com a mesma intensidade e sensibilidade. Além do trabalho na televisão, Ozzy começou a se envolver em projetos sociais ligados à arte e à educação. Passou a participar de oficinas e eventos culturais voltados para jovens atores e estudantes, compartilhando experiências e incentivando a criatividade. Acreditava que a arte tinha o poder de transformar vidas, especialmente quando acessível a todos. Seu discurso simples e honesto inspirava quem a ouvia, reforçando sua imagem de mulher equilibrada e comprometida com causas que ultrapassavam o entretenimento. Durante esse período, Ozzy também se dedicou a fortalecer sua presença internacional. Participou de festivais e entrevistas na Europa, onde era recebida com carinho pelos fãs que acompanhavam suas séries. Sua elegância natural e simpatia tornaram-se marcas registradas. Mesmo com a fama crescente, continuava fiel à sua essência tranquila. Preferia pequenos encontros a grandes festas e, sempre que podia, retornava a se livre para visitar a família e reencontrar as memórias que a mantinham com os pés no chão. A transformação que viveu nos últimos anos não foi apenas estética, mas também espiritual. Ozzy aprendeu a lidar melhor com as críticas e a valorizar o tempo de descanso. Cada mudança, cada novo papel, representava um passo em direção à mulher que desejava ser. O público via o resultado, mas só ela sabia o quanto aquele processo exigirá coragem. A reinvenção era mais do que uma escolha artística, era uma declaração de autonomia. E embora o futuro ainda guardasse surpresas, Ozzy sentia que estava pronta para enfrentá-lo com serenidade e força renovada. Entre tantas conquistas, Ozzy Gurel enfrentou um dos momentos mais dolorosos de sua vida com a morte de seu pai, Ercúmen Gurel. A perda aconteceu de forma inesperada e abalou profundamente a atriz. Ele sempre fora seu maior apoiador, o homem que acreditava em seu talento desde os primeiros passos no teatro. O vínculo entre eles era de cumplicidade silenciosa, construído em anos de carinho e respeito. A ausência repentina deixou um vazio que nem o tempo nem o sucesso seriam capazes de preencher completamente. Durante o luto, Ozzy se afastou da mídia e interrompeu compromissos profissionais. Buscou consolo na solitude e nas viagens pelo interior da Turquia. Visitou a Capadócia, Éfeso e outras regiões históricas, lugares onde podia sentir a força do tempo e da espiritualidade. Nessas jornadas encontrou uma forma de lidar com a dor. Caminhava entre ruínas antigas e templos silenciosos, refletindo sobre a fragilidade da vida e o significado da perda. A conexão com o passado e com as raízes culturais do país ajudou-a a reencontrar o equilíbrio emocional. Em entrevistas posteriores, Ozzy mencionou que a partida do pai lhe ensinou o valor do presente. Compreendeu que a vida é breve e que o verdadeiro sucesso está em viver com propósito e amor. Essa percepção a transformou profundamente, tanto na forma de enxergar o mundo quanto em sua atuação. As emoções tornaram-se mais intensas, os olhares mais profundos. O público percebeu essa mudança nas cenas dramáticas que vieram depois, onde sua entrega parecia ainda mais real e tocante. Os amigos próximos relatam que Ozzy enfrentou o luto com uma dignidade admirável. Não buscou esconder a tristeza, mas também não permitiu que ela paralisasse. Encarou a dor como parte do processo de amadurecimento. Aprendeu que perder também é uma forma de crescer, de se reconectar com o essencial. Em momentos de reflexão, dizia que cada despedida traz em si uma semente de recomeço. Essa filosofia de aceitação a guiaria nos anos seguintes. Com o tempo, a saudade deu lugar a uma lembrança serena.
Ozzy passou a homenagear o pai em pequenos gestos, como acender velas ou visitar os lugares que ele gostava. O amor permaneceu, agora em forma de inspiração silenciosa. O sofrimento que antes parecia insuportável se transformou em força interior. Essa superação marcou uma nova etapa de sua vida e de sua arte. O olhar da atriz ganhou uma profundidade que só quem enfrentou a dor é capaz de expressar. A perda não a enfraqueceu, tornou-a mais humana, mais sensível e mais verdadeira. Era o início de uma nova fase, onde o silêncio e a serenidade se tornariam suas maiores virtudes. Entre 2020 e 2022, o mundo enfrentou um período de incerteza e introspecção. A pandemia mudou rotinas, interrompeu gravações e forçou até os mais ativos a desacelerar. Para Ozzy Gurel, esse tempo de isolamento se transformou em uma oportunidade de olhar para dentro. Longe dos estúdios e dos holofotes, redescobriu o prazer das atividades simples e o valor da solidão criativa. Passou a dedicar horas à pintura, hábito antigo que havia deixado de lado, e à escrita, um refúgio que a ajudava a organizar sentimentos e pensamentos. Nos primeiros meses sentiu a estranheza do silêncio. Acostumada à correria das produções, de repente se viu diante de dias longos e sem compromissos. Aos poucos, essa pausa forçada revelou um novo sentido. Ozzy percebeu que o tempo livre podia ser fértil. Começou a registrar ideias, memórias e histórias inspiradas em mulheres que, como ela, buscavam equilíbrio entre liberdade e emoção. Esses escritos, inicialmente pessoais, acabaram se transformando em um roteiro que ela planejava adaptar para o cinema no futuro, centrado em personagens femininas fortes e reais. Durante esse período, a conexão com a natureza também ganhou importância. Ozzy passou parte do isolamento em uma casa afastada de Istambul, cercada de árvores e tranquilidade. Cuidar das plantas, cozinhar e observar o pôr do sol tornaram-se hábitos terapêuticos. Essa rotina simples ajudou a reencontrar serenidade e a compreender melhor suas próprias necessidades. Aprendeu que o silêncio não é ausência, mas espaço para a mente respirar. As redes sociais, antes constantes, foram deixadas de lado. Optou por se afastar da exposição e preservar a intimidade. A ausência de trabalhos longos não significou estagnação. Pelo contrário, foi um período de amadurecimento e autoconhecimento. Ozzy usou o tempo para estudar, ler e assistir a filmes clássicos turcos e europeus, observando estilos de interpretação e direção. Alimentava a alma e a curiosidade. A pausa a fez entender que a carreira é feita de ciclos e que o verdadeiro artista sabe respeitar os intervalos entre um ato e outro. Aprendeu que não é o excesso de projetos que define o sucesso, mas a profundidade com que se vive cada experiência. Em 2022, quando voltou à televisão com a série Hayaller ve Hayatlar, o retorno foi recebido com entusiasmo. Interpretava uma mulher independente em busca de propósito, personagem que refletia sua própria jornada. A maturidade e a sensibilidade que acumulou durante o isolamento estavam visíveis em cada cena. O público percebeu uma Ozzy mais confiante e serena, capaz de transmitir emoção com um simples olhar. A fase de recomeço consolidou não apenas sua carreira, mas também sua identidade. O isolamento havia ensinado que, às vezes, é preciso se perder um pouco para se reencontrar de forma mais inteira. Era o início de uma etapa marcada por propósito, autenticidade e uma paz que vinha de dentro. Com o passar dos anos, Ozzy Gurel consolidou-se como uma das atrizes mais admiradas de sua geração. Sua trajetória, marcada por disciplina, sensibilidade e coerência, tornou-se referência para novos talentos da televisão turca. O que a diferenciava não era apenas o talento, mas a serenidade com que encarava a fama. Em um meio muitas vezes dominado por vaidades e pressões, Ozzy manteve-se fiel aos seus valores, cultivando uma imagem de equilíbrio e verdade. Sua presença dentro e fora das telas inspirava confiança e respeito. Fora do trabalho, ela se envolveu em projetos sociais ligados à educação e à arte. Participou de oficinas voltadas para crianças e jovens de baixa renda, incentivando a expressão criativa e o acesso à cultura. Acreditava que a arte tinha o poder de mudar destinos e que todos deveriam ter a oportunidade de sonhar. Seu compromisso com essas causas era discreto, sem publicidade excessiva. Fazia por acreditar, não por obrigação. Essa simplicidade tornava seu gesto ainda mais admirável. Em entrevistas, Ozzy sempre reforçou a importância da autenticidade. Dizia que o sucesso mais duradouro é aquele que não exige a perda da essência. Evitava se envolver em polêmicas e preferia que sua carreira falasse por ela. Mesmo com convites constantes, mantinha o hábito de selecionar poucos projetos, escolhendo histórias com significado e personagens que transmitissem verdade. Essa postura lhe garantiu não apenas longevidade artística,
mas também o carinho de um público que via nela algo genuíno e humano. A vida pessoal seguia em harmonia. Ozzy aprendeu a equilibrar os momentos de exposição com períodos de recolhimento. Dividia o tempo entre Istambul e pequenas viagens pela Europa, buscando inspiração em cada lugar. Mantinha um círculo íntimo de amigos e priorizava o convívio com a família. Gostava da vida simples e dos gestos tranquilos. O brilho das câmeras havia sido substituído pela luz suave de uma mulher em paz consigo mesma. Hoje, aos 38 anos, Ozzy Gurel representa muito mais do que uma atriz de sucesso. É símbolo de resiliência, sensatez e autenticidade. Sua jornada mostra que é possível brilhar sem se perder, vencer sem atropelar e ser admirada sem precisar gritar. A menina sonhadora de Silivri tornou-se uma artista completa, mas, acima de tudo, uma mulher consciente de sua força e de sua fragilidade. Seu legado não está apenas nos papéis que interpretou, mas na forma como viveu cada etapa de sua vida com coragem e ternura. E enquanto o mundo continua a se emocionar com suas histórias, Ozzy segue serena, lembrando a todos que o verdadeiro sucesso está em viver com verdade e coração aberto. Realmente, o que a Ozzy Gurel revelou tocou o coração de muita gente. É incrível ver como, mesmo depois de tanto tempo, ela continua conquistando o carinho do público com sua sinceridade e força. Mas eu quero saber, o que você achou dessa atitude dela? Conta aqui nos comentários, vou adorar ler a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, para não perder nenhuma novidade sobre o mundo das celebridades. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo que promete fortes emoções.